Ah, por quê? Opa, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós somos o grupo responsável pelos ativos para uso em farmacologia. Não sei exatamente o horário em que você está assistindo isso, mas seja qual for, aprecie a apresentação. Deu trabalho e está muito boa. Vamos começando? Para começar, uma leve introdução sobre a anatomia e fisiologia do olho. Vamos começar falando pela córnea. Mas o que é a córnea? Bom, gente, a córnea, se você não lembra das suas aulas de biologia do ensino médio, ela é uma camada transparente que fica em frente à íris e da pupila, protegendo a íris e o cristalino e ajudando a centralizar a luz na retina. Ela é pouco irrigada e muito inervada, ou seja, ela vai possuir uma alta sensibilidade à dor, mas nem sempre vai sangrar. Continuando, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre as conjuntivas, que nada mais são do que uma membrana mucosa que reveste a parte posterior da pálpebra e se prolonga para recobrir a esclera, que é aquela parte branca dos olhos, que às vezes fica irritada. É normal quando o tempo está seco. Ela é muito vascularizada e é responsável por absorção e eliminação de fármacos. Isso é muito importante no caso dos colírios, que vão ser absorvidos por essa região. As glândulas lacrimais, também é um tópico interessante, são responsáveis pela produção das lágrimas, um líquido viscoso composto por proteínas e eletrólitos que protegem e lubrificam o globo ocular. Por fim, vamos dar fim à introdução, explicando um pouquinho mais. A absorção se processa pela conjuntiva, como eu falei anteriormente, e depende muito da solubilidade dos fármacos, se ele é lipossolúvel ou hidrossolúvel, da permeabilidade na membrana, do pH e do sistema tampão local, bem como das concentrações do fármaco do colírio e a presença de estímulos irritantes. Dessa forma, os colírios são formas farmacêuticas destinadas ao tratamento de afecções do globo ocular, com utilização tópica, é claro, e que devem ser estéreis, por tonacidade entre 0,6% e 1,6% de NaCl, o famoso cloreto de sódio, e possuir estabilidade e pH específico, até para não irritar a região. Agora, dando início aos fármacos em si, a gente tem os colírios lubrificantes. São utilizados no caso de olhos ressecados, geralmente por conta de clima, aquele ar-condicionado que você deixa no 16, né? Tempo prolongado em frente ao computador no EAD vendo aula, ou baixa lubrificação natural. Geralmente se usa soluções hipotônicas ou isotônicas, compostas por eletrólitos, surfactantes, conservantes, algum agente que aumenta a viscosidade e que conserva a película lacrimal pré-corneal. Que você tem alguns agentes viscosos usuais, os princípios ativos desse fármaco. Em função de ser um grande número e a apresentação iria ficar muito extensa, vou citar apenas alguns por alto, como os polímeros de celulose, o óleo mineral e a glicerina. Por fim, a gente tem que os colírios estão disponíveis em preparações com ou sem conservantes. Isso, é claro, vai interferir no prazo de validade deles. A viscosidade depende da sua formulação exata e pode variar de aquosa ou gelatinosa, ou seja, mais fluida e menos fluida. E algumas formulações lacrimais também são combinadas com vasoconstritor, como é o caso da nafazolina, fenilefrina ou tetrahidrozolina. Aqui tem alguns exemplos de colírios lubrificantes. Os nomes são muito difíceis e eu tenho medo de errar, então pausa para o print, pessoal. Vou dar 2 segundos. 2 segundos passaram. Agora entrando nessa parte grande dos colírios anti-inflamatórios hormonais. O que eles são e como eles funcionam? Bom, esses colírios são aqueles que contêm em sua formação hormônios esteroides, os famosos corticoides, sendo usados para tratar inflamação, normalmente graves. Alguns exemplos desse tipo de colírio são os que contêm fosfato sódico de hidrocortisona, letrozole, acetato de prednisolona e dexametasona. Muitas vezes, esses colírios são afetados em soluções já contendo antibióticos, pois um dos usos comuns é no pós-operatório e conjuntivites. E quais são alguns desses nomes comerciais, Guilherme? São nomes, de novo, muito difíceis, muito complicados e são muitos nomes. O que eu posso dizer é que você deve procurar um médico antes de comprar qualquer um desses e não se automedique, pessoal. Pausa para o print, 2 segundos, 1, 2, continuando. É necessária a prescrição médica para comprar colírios hormonais? É claro que sim, gente, pelo amor de Deus. É necessário até por função dos efeitos colaterais e adversos que podem acontecer.
sendo importante respeitar a forma de administração, a posologia e as demais orientações médicas. E quais são esses efeitos colaterais que você está falando, Guilherme? Os mais comuns são os associados ao uso de colírios hormonais. São irritação na área tratada, coceira, inchaço, vermelhidão ocular. E podem ocorrer, é claro, reações alérgicas, dificuldade de cicatrização, e algumas pessoas podem ter aumento da pressão ocular. A gente vai falar posteriormente de formas que ocorrem isso. E essas podem induzir ou piorar quadros de glaucoma, catarata e dano ao nervo óptico. E qual a dosagem desses colírios, pessoal? Bom, toda a utilização, a dosagem deve ser orientada por um médico. É importante ler a bula, mas no geral, as doses vão variar entre 1 a 3 gotas de colírio a cada período de tempo, com intervalos que podem ser entre 1 a 6 horas entre seus usos. Podem ocorrer interações medicamentosas com colírios hormonais? Olha, devido à característica ocular e ao fato da droga ser absorvida no sistema sanguíneo, além da área local, existe muita pouca chance de interações medicamentosas, sendo desconhecido no uso tópico ocular. Os colírios hormonais são seguros em uso de gravidez e lactação? Bom, não existem estudos quanto ao uso deste medicamento durante a gravidez. Os hormônios esteroides são excretados no leite materno quando utilizados em pílulas ou injeções. Porém, não existem estudos adequados em mulheres amamentando para confirmar se o mesmo ocorre no uso de colírios. E os colírios hormonais precisam de algum tipo de guarda ou conservação especial? Não. Eles podem ser guardados em temperatura ambiente, sendo importante a manutenção da embalagem e o cuidado para evitar a contaminação do conteúdo. Só não vale esquecer dentro do carro, pessoal. E agora, é claro, eu vou passar o bastão para o meu grande colega, o senhor Matheus Costa Rosales, futuro doutor aqui. Diga aí, Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria agradecer primeiramente essa apresentação incrível, doutor Guilherme. Vamos dar aqui continuação, né? Eu vou falar um pouco agora, inicialmente, dos colírios antibióticos. Os colírios antibióticos eles estão baseados, na maioria das vezes, na família das quinolonas. A gente pode ver aqui que no tratamento tópico ocular a gente vai ver a primeira geração, né, muito utilizada, né, no tópico oftalmológico. A segunda geração já é um pouco mais usada. A gente tendo presença aí do norfloxacino, levofloxacino, ofloxacino e ciprofloxacino. Ou seja, basicamente a segunda geração, né, das quinolonas. A terceira geração, o levofloxacino, moxifloxacino, são medicamentos um pouco mais abrangentes, né, no que se trata de cobertura contra bactérias. E na quarta geração, o besifloxacina. Como mecanismo de ação desses aí que eu acabei de falar, a gente vê basicamente a inibição da ação das enzimas de DNA gerase e a DNA topoisomerase. No que se trata de uso destes medicamentos, a gente vê que o tratamento de infecções da superfície ocular, a gente pode citar aqui blefarites e conjuntivites, na maioria das vezes, né? Coisa comum, coisa do dia a dia, queratites e úlceras de córnea, e como profilaxia de infecções em caso de trauma ou cirurgia ocular. As doses variam conforme o objetivo terapêutico e o princípio ativo dos medicamentos. Dando prosseguimento aqui, a gente vê alguns exemplos que são muito utilizados no Brasil, à base de ciprofloxacino, ofloxacino e moxifloxacino. Como eu disse a vocês no início, os colírios antibióticos, a grande família na qual eles atuam, né, na qual eles estão presentes, é a família das quinolonas. Bom, como todo medicamento, como todo antibiótico, né, ele tem várias contraindicações. E nas quinolonas a gente já conhece, que são as grávidas, lactantes, as crianças e adolescentes abaixo de 18 anos, pacientes idosos com disfunções renais e uso de corticosteroides. Como a gente já sabe, né, no que se trata de antibiótico terapia das quinolonas, elas são contraindicadas para esse tipo de paciente que eu acabei de falar, principalmente porque eles atrapalham o desenvolvimento de cartilagens articulares. A gente pode ver aqui que recentemente diversos agentes reguladores no mundo têm restringido, justamente por causa disso, têm restringido o uso de quinolonas, no caso ciprofloxacino, ofloxacino, nos colírios antibióticos, justamente por causa do que eu acabei de falar. Após relatos da ocorrência de efeitos adversos graves, incapacitantes ou potencialmente irreversíveis, como tendinite, ruptura de tendões, artralgia, dificuldades na marcha, neuropatias e outros acometimentos. Bom, a gente vai passar agora para outro tipo de colírio, que são os colírios midriáticos. O que são basicamente os colírios midriáticos e como eles funcionam? Os colírios midriáticos eles servem para dilatar as pupilas.
contém princípios ativos e atuam no aumento do diâmetro das mesmas, provocando basicamente dois tipos de ação. Midríase, que é a dilatação da pupila, e a cicloplegia, paralisia da acomodação dos músculos responsáveis pela contração da pupila. Ou seja, o que ele vai basicamente fazer? Vai dilatar a pupila e manter ela dilatada por um certo tempo. Por que é necessário dilatar as pupilas? As pupilas dilatadas permitem ao médico oftalmologista fazer um exame mais completo do fundo dos olhos, a famosa fundoscopia. É através dela que se diagnostica doenças que podem afetar a visão. Além disso, são usados para prevenir aderências da íris ao cristalino nas irites, croidites e nas cerites. Por fim, com as pupilas paralisadas, o exame vai ser feito de forma muito mais adequada. Como exemplo desses colírios midriáticos, a gente pode citar os que são feitos à base de atropina, tropicamida, fenilefrina e cloridade de 5-pentolanato. Ok. E agora a gente vai partir um pouco sobre o mecanismo desse tipo de fármaco. Todos os colírios midriáticos possuem um mecanismo de ação similar, atuando como agentes anticolinérgicos muscarínicos diretos, bloqueando os receptores de acetilcolina e, concomitantemente, as respostas do músculo esfíncter da íris e do músculo ciliar à estimulação colinérgica, paralisando sua acomodação e dilatando sua pupila. Quais são os efeitos colaterais e contraindicações dos colírios midriáticos? Os principais efeitos colaterais são a fotofobia, a dificuldade de visão, mas esses sintomas eles desaparecem gradualmente. Além disso, a gente pode ver também que, assim como qualquer outro medicamento, né, tem as reações alérgicas. São um pouco raras, mas quando tem, elas incluem inchaço nas pálpebras e hiperemia conjuntival. Além disso, vale pontuar que esses fármacos devem ser usados com cautela em pacientes glaucomatosos. Por quê? Porque eles podem provocar um pouco de aumento da pressão intraocular, ou seja, piorando cada vez mais o quadro de glaucoma. Quanto à gravidez, ainda não existe estudos que confirmem que esse tipo de colírio faz mal à grávida em si. Então a gente não pode afirmar que ele é contraindicado. Agora vamos partir para os colírios antiglaucomatosos. Primeiramente, a gente tem que estabelecer bem o que é glaucoma. Glaucoma é uma doença ocular que provoca lesão no nervo óptico e campo visual, podendo levar à cegueira. Na maioria dos casos, a gente alia o glaucoma a aumento da pressão intraocular elevada, mas pode sim ocorrer o glaucoma de baixa pressão, apesar de ser raro. O glaucoma é a segunda maior causa de cegueira e ocorre principalmente nas pessoas com mais de 60 anos, mas também pode ocorrer nas pessoas com mais de 40. E apesar de não poder ser evitado, ou seja, não ter cura, o glaucoma ele pode interromper sua evolução muito rápida através de diagnóstico precoce e o tratamento desde cedo. Quais são os tipos de glaucoma? Tem vários tipos de glaucoma, mas a gente aqui destacou os dois principais, que são o de ângulo aberto e o de ângulo fechado. No de ângulo aberto, o humo aquoso ele não drena de forma adequada para fora do interior do olho. Isso faz com que a pressão ocular aumente e reduza gradualmente a qualidade da sua visão. Já no glaucoma de ângulo fechado, ele acontece de forma semelhante ao glaucoma de ângulo aberto, mas tem como diferença que nesse tipo o acometimento é na íris do olho, que ela não se abre o tanto que deveria. Isso aumenta a pressão e, consequentemente, o quadro de glaucoma só piora. Vamos lá. Aqui a gente vai ver algumas classes dos antiglaucomatosos, dos colírios antiglaucomatosos. As principais são, vamos lá, agonistas colinérgicos. O mecanismo de ação da maioria dos colírios antiglaucomatosos vão se basear em aumento de escoamento e diminuição da produção do humo aquoso. No caso dos agonistas colinérgicos, o mecanismo de ação dele é no aumento de escoamento convencional. Seu principal exemplo é a pilocarpina, e entre os efeitos colaterais tem a cefaleia frontal e a miose, dando muita ênfase para a cefaleia frontal, que é muito comum nos pacientes. No próximo grupo, a gente vê os agonistas adrenérgicos. Mecanismo de ação, basicamente, é a diminuição da produção de humo aquoso e aumento do escoamento uveoscleral. O principal exemplo é a brimonidina,
E seus efeitos colaterais têm a sedação e cefaleia. Nesse tipo de efeito colateral, a sedação é muito comum, por isso que a gente evita em pacientes idosos que ainda são ativos e em crianças que já estão na idade escolar. Entre os inibidores adrenérgicos, a gente vê aqui o mecanismo de ação antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos, reduzindo assim a produção do humor aquoso. Entre os principais exemplos tem o timolol e o betaxolol. E os seus efeitos colaterais são broncoespasmo, que acontece até com uma certa frequência, e náusea e diarreia com um pouco de menos frequência. Agora a gente tem os inibidores de anidrase carbônica. No seu mecanismo de ação, a gente vê a inibição da anidra cicarbônica no epitélio ciliar, reduzindo assim a produção do humor aquoso. Exemplo, acetosalamida, drosolamida e a brinzolamida. Entre os efeitos colaterais, a gente pode ver o aumento da tireoese, hipocalemia, parestesia, ardência muscular. Prestem atenção nesses dois primeiros sintomas, que ela é uma dupla perigosa para paciente com diabetes descompensado. Entre os hiperosmóticos, a gente vê a mecanização com redução de volume do vítreo, ou seja, a gente aqui não está trabalhando com o aquoso, então é um mecanismo perigoso, por isso que a gente só usa o seu principal exemplo, que é o manitol, em caso de emergência. Entre os efeitos colaterais, a gente vê a desidratação desmetida do vítreo, que é algo muito perigoso. E por fim, a gente vê aqui os análogos da prostaglandina. Como mecanização, a gente vê o aumento do escoamento uveoscleral. Os seus principais exemplos são a lantanaprosta, a travoprosta e a bimatroposta. E entre os efeitos colaterais, a hiperemia conjuntival e o aumento da pigmentação periorbitária se caracterizam como os principais. Bom, galera, aqui a gente termina a nossa apresentação. Queria agradecer aí pela atenção de vocês, seja em qual horário que você estiver vendo. E como a gente está aí no final do ano, queria desejar um Feliz Natal e um próximo Ano Novo. Obrigado.